E o clima esquentou no Supremo Tribunal Federal, pessoal. A população brasileira está enxergando que Fux estaria se tornando porta-voz do bolsonarismo dentro do Supremo Tribunal Federal, até mais que Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e um embate quente entre ele e Alexandre de Moraes acaba de viralizar nas redes sociais, principalmente após o voto de Fux para derrubar as medidas cautelares impostas sobre Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes na íntegra desse embate que se iniciou entre Fux e Alexandre de Moraes e a população que está indo para cima de Luiz Fux nesta terça-feira. Mas antes, eu convido você que é novo aqui no nosso canal, pessoal, que aproveite esse momento para se inscrever. Olha só, pessoal, esse nosso canal é novo aqui na plataforma, nós criamos ele há menos de um mês e precisamos do seu apoio para que a gente cresça e se torne uma importante força de luta aqui na internet. Então se inscreva aí, não custa nada para você, você vai receber os próximos vídeos em primeira mão e também deixe seu like, já curte agora para não esquecer, porque o like leva os nossos vídeos a mais e mais espectadores aqui na plataforma. E se você quiser fortalecer o trabalho de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Dito isso, vamos ver primeiro aqui o voto do ministro Fux, no qual ele questionou a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre as cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Estamos aqui na divergência do ministro Fux sobre a votação das medidas cautelares, que foi uma decisão de Moraes, aí levou para a primeira turma corroborar ou não, foi acompanhado por alguns ministros, mas Fux divergiu. E aí, Clarissa? Foi o sentimento que eu pude observar ali no entorno das fontes com as quais eu conversei. Tem uma avaliação de que Fux fez mais do que apenas discordar das cautelares. Ele foi nos fundamentos da decisão de Alexandre de Moraes para questionar todo o tratamento que está sendo dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo no andamento desse processo aí relacionado à atuação de Eduardo Bolsonaro. É importante vocês entenderem que Fux não começou agora a dar essas sinalizações para o bolsonarismo. Tanto que ele foi poupado às sanções dos Estados Unidos aos ministros do Supremo, como por exemplo a perca de visto. Só Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça ficaram fora dessa sanção, dessa perca de vistos, porque Fux já vinha há um bom tempo dando sinalizações para os bolsonaristas que estaria disposto a votar por eles. Um ponto que ele levantou, que chamou a atenção dessas pessoas com as quais eu falei, Elisa, foi a questão da fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, olha, a gente está aqui discutindo tornozeleira eletrônica e tal, mas não há indício recente de tentativa de fuga do ex-presidente na avaliação do ministro Luiz Fux. Lembrando, lá atrás até já teve, porque ele foi inclusive parar dentro de uma embaixada, aquilo gerou uma repercussão brutal, teve gente discutindo se ele estava planejando uma fuga ou não, havia um sinal evidente, claro, de tentativa de deixar o país. Então, o ministro Luiz Fux traz esse assunto para a discussão neste momento, quando ele faz esse voto dele divergindo de Alexandre de Moraes a respeito das medidas cautelares. E claro, tem uma visão ali de que ele está cada vez mais ali pendendo para quebrar o espírito de corpo dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu falo isso, Elisa, porque quando a gente conversa em reservado com alguns outros ministros da corte, vários deles falam, não sei se talvez eu fosse numa linha tão dura, porque Alexandre de Moraes talvez esteja forçando um pouquinho a mão, mas na hora de votar, eles caminham junto com o relator, que entendem que tem uma necessidade grande neste momento de defesa do judiciário brasileiro, que está sob ataque. Então, mesmo alguns ministros que sob reserva dizem, olha, talvez a decisão esteja um pouco pesada, um pouco dura demais, mas o Supremo precisa se unir nesse momento porque há uma afronta ao judiciário, é o que esses ministros falam pra gente sob reserva. Então, quando o Fux vem com essa decisão, ele traz a público uma manifestação que já era esperada dele ali nos bastidores. Revoltante, não é, pessoal? O ministro Fux, diferente dos outros ministros que estão há mais tempo no Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, não busca fortalecer a justiça brasileira como os outros ministros. Estão dispostos a votar junto com o ministro Alexandre de Moraes para defender principalmente o Supremo Tribunal Federal das afrontas dos bolsonaristas. Quem também fez uma análise mostrando a vergonha que foi esse voto de Luiz Fux foi o Reinaldo de Azevedo. Olha só como é que ele desmascarou o Luiz Fux. E ontem, Luiz Fux finalmente liberou seu voto. Não é bem um voto, é uma vergonha, né? Porque ele negou, ele votou contra as medidas cautelares, porque disse que não ficou demonstrado o risco de fuga, mas nunca foi o risco de fuga a razão da cautelar. O fato de ter tornozeleira não quer dizer que tenha sido essa a razão da cautelar. Já expliquei aqui qual foi, já escrevi, está escrito no texto de Alexandre. Quanto à pressão, o juiz, ele disse, não tem problema, os juízes não se deixam pressionar. E todas as punições a juízes aqui, tarifas, não, isso são questões externas que não competem ao judiciário. Esse é Luiz Fux. Eu não esperava nada melhor. É isso aí. Concordo plenamente, pessoal. Não dá para esperar nada desse ministro.
Me dá a sensação de ultimamente estar decepcionando mais que os ministros indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Porque dos bolsonaristas a gente não esperava nada, né? Já Luiz Fux vem há um bom tempo, de maneira sorrateira, mostrando seu real posicionamento e indignando os brasileiros. Quem também deu uma nele foi a Dani Lima, em seu perfil oficial nas redes sociais. Olha só o que ela disse. Às vezes, ficar de fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. A nossa Constituição é sábia, deu vitalicidade a alguns detentores de cargos para suportarem o peso de não sustentar ossos mais instituições. Um país que se julga sério é obrigado a defender as suas. Elas são maiores do que os homens que temporariamente as ocupam. Volto para as férias e me solidarizo com aqueles que respeitam o Brasil. Concordo plenamente com o que ela disse aqui. Esses ministros que foram sancionados por Donald Trump estão sentindo o peso na pele do que é defender a democracia brasileira. Eles entenderam que o Brasil está acima deles mesmos e de seus interesses pessoais. Nem que para defender os interesses do Brasil eles tenham que ser perseguidos por norte-americanos. O mais importante é defender a democracia e a soberania no nosso país. Então concordo com ela. Ficar de fora da lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha para Luiz Fux nesse momento. E o presidente Lula fez um aviso a Donald Trump. Se ele não mudar de opinião, a guerra tarifária começa quando ele der uma resposta aos Estados Unidos. Olha só. O presidente Lula disse nesta segunda-feira que o Brasil não está em uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Segundo Lula, a relação vai escalar quando ele responder a Donald Trump se o presidente americano não mudar de opinião. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? O que vocês acham da fala do presidente Lula? Deixe sua opinião aqui abaixo. E quem apareceu na coletiva de imprensa para tentar lacrar sobre o que está acontecendo com Jair Bolsonaro e se aparecer nas redes sociais foi Nicolas Ferreira. E detalhe, pessoal, ele deixou claro porque o bolsonarismo raiz o detesta nessa fala, olha só. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é mentira, tá, pessoal? O presidente Lula teve diversas entrevistas negadas quando estava preso pelo juiz à época Sérgio Moro. Eu lembro até hoje que ele só foi autorizado a dar a primeira entrevista assim que passou o período eleitoral. Mas antes disso, Lula teve diversas dezenas de entrevistas negadas pelo juiz que estava à frente do cargo. Aí o Chupetinha vem dizer isso na maior cara de pau? Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para de fato o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente não. É uma defesa da liberdade. Esse foi o discurso do Chupetinha, que estava, pessoal, há um bom tempo em silêncio em relação a tudo que estava acontecendo com Jair Bolsonaro, o cerco que se fechava sobre ele e seu filho. Porém, ao ser cobrado pelos bolsonaristas que estavam irritados com o silêncio dele, resolveu aparecer para lutar por Jair Bolsonaro. Mas da forma que ele sabe, né, pessoal? Mentindo e com narrativas bolsonaristas sem noção, que só acreditam os gados mais idólatras. O que vocês acham de tudo isso? Deixe sua opinião aqui abaixo, deixe seu like, curta, se inscreva no canal, pessoal. Logo mais eu volto com mais notícias.